Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Boa noite, amado. É uma grande alegria estar aqui podendo, nessa noite, compartilhar a palavra de Deus. É maravilhoso, principalmente o tema, mas também a oportunidade de compartilhar o púlpito com tantas pessoas maravilhosas. Pessoas que me deram aula e estou no meio deles. É uma grande honra. Então, amados, é muito bom estar aqui, estar em casa. Para quem não me conhece, me chamo Samuel Bernardo. Sou um dos ministros, dou aula também da matéria Cristo, aquele que cura. E tem sido um tempo maravilhoso. Você que está aqui participando desses dias, como edificado nós estamos tendo em cada quinta-feira. E o que é maravilhoso, a Bíblia fala que o fim é melhor do que o começo. Mas nós precisamos entender que a revelação ela é progressiva. A cada quinta-feira nós somos acrescentados, abastecidos com aquilo que Deus tem que falar no nosso coração. Coisas que às vezes nós já sabemos, mas nós precisamos nos posicionar melhor com respeito à cura. Porque, meu amado, são detalhes que nós deixamos as coisas acontecer e quando você vai ver, as coisas te desengolou. Aleluia. Caiu e saiu dos trilhos, amém? Mas é muito importante você dar atenção às palavras, porque é elas que vão nos balizar, nos colocar de volta na pista aonde nós nunca deveríamos sair. Amém? Você está no seminário de inverno, nós estamos ministrando aquele que cura. E a palavra nos fala que aquele que cura se chama Jesus Cristo de Nazaré. Meu amado, no primeiro dia você ouviu um pouco sobre o caráter de Deus, falando a respeito de quem Deus é, daquilo que Ele é um Deus amoroso e que o amor dEle nos envolve. Meu amado, sempre quando nós vamos falar sobre cura, nós precisamos entender Deus, Ele quer muito mais demonstrar o seu amor do que o seu poder. Porque o poder, ele só corresponde com o amor que Deus já tem por nós. Deus nos amou de tal forma, de uma forma tão extravagante, que Ele deu o melhor que Ele tinha por você. Então nós precisamos entender, o amor moveu Deus a fazer coisas extraordinárias. O que não é uma enfermidade diante de Deus. Há um Deus que já te amou e já reivindicou e já deu para você o direito de ver a saúde divina. Amém? No segundo dia você ouviu sobre a herança, fomos altamente edificados pela vida da professora Areta. Que maravilhoso saber aquilo que nós temos direito. E cura já é seu um direito legal. Você faz parte da família de Deus. A herança dos santos é desfrutar de paz, alegria e tudo isso corresponde às nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Semana passada, meu amado, que é isso? Que a última palavra tem que ser a palavra da fé. Que coisa maravilhosa, nós recebemos que a palavra e o Espírito igual a milagre. E que quando nós estamos nos apegando à palavra, nos movendo no Espírito, Deus tem algo maravilhoso para acontecer. Mas importante, assim como um fósforo e a caixa de fósforo não pega fogo sozinho, é uma atitude minha e sua, ativar aquilo que já está dentro de nós, que é a fé para receber e agarrar as coisas sobrenaturais e trazer para a realidade da nossa vida. Já é seu, é você agarrar com o braço da fé e tomar posse em nome de Jesus. Que maravilha! E hoje nós vamos falar como manter a sua cura. Amém? É muito importante como manter, porque só mantém quem tem. Só alguns tiverem aqui entendimento. Só se mantém aquilo que tem. Você já é curado, você já recebeu da provisão. Então você só pode manter aquilo que você já recebeu em Deus. Amém? Mas é muito interessante, desde o primeiro dia em que começou ao seminário, houve uma palavra muito forte ao meu coração, que se encontra ali em Lucas capítulo 7. Você não precisa abrir, é só uma citação. O Espírito Santo falou ao meu coração, eu pude compartilhar com os ministros, que Deus estava nesses dias mudando marchas fúnebres em cantos de festas. E na passagem de Lucas 7, ela relata que Jesus estava passando, se eu não me engano, indo para Cafarnaum, quando a viúva estava sepultando o seu filho. Imagine a tristeza de uma mulher que já perdeu o marido e ainda está perdendo um filho único.
E a palavra diz que a compaixão de Jesus tomou aquela decisão dele ir e tocar a vida daquela criança, e aquela criança levantou. Aonde era uma marcha fúnebre, foi encerrada e começou um canto de festa. Meu amado, eu sei que durante esses dias, coisas que de repente estão parecendo sintomas de morte, acabaram pelo poder do nome de Jesus. E aquilo que parecia uma desgraça, vai se redundar em uma grande festa diante de Deus. Meu amado, o que nós passamos aqui na última quinta-feira? Quantos milagres Deus realizou aqui? Faltou um pouco de tempo para a gente poder correr, dançar, mas fica calmo, quinta-feira que vem está chegando. Você vai poder se aproveitar bem. Ainda tem muito mais. Como eu falei, o fim é melhor do que o começo. Amém? Então, nós vamos entrar agora no assunto dessa noite. Dei um breve resumo para todos vocês. Mas eu queria, antes de estar citando um pouco sobre como manter a sua cura, um grande estudioso chamado Rick Renner, do grego, ele vem trazendo um pouco de entendimento com relação a algumas formas que a Bíblia apresenta com relação à enfermidade. Nós entendemos que a palavra, tanto em português, a palavra enfermidade, ela engloba todas as doenças, tanto dor de cabeça como AIDS se englobam como uma enfermidade. Mas o grego, ele tem uma forma específica e mais profunda em trazer uma revelação, um entendimento maior para as nossas vidas. Então, agora a gente vai falar aqui 5 características de enfermidade. Mas que isso, mano? Você vai falar de cura, vai falar de enfermidade, fica calmo, escuta até o final, você ainda vai glorificar de pé em nome de Jesus. Amém? Mas então, no grego, quando a palavra vem falando naquele versículo de Romanos, que o Senhor, Ele nos assiste nas nossas fraquezas, a palavra fraqueza, ela está a entonação, o entendimento de enfermidade, algo fraco, frágil. Nós temos esse entendimento em português. Mas a Bíblia apresenta essa palavra discriminada em 5 palavras para determinar algumas fraquezas. E a gente vai estar pontuando isso para trazer um entendimento melhor para você daquilo que acontece às vezes nas nossas vidas. Lembrando que hoje é como manter a sua cura. O primeira palavra significa noso, que está lá em Mateus 4. E essa palavra noso, ela traz um entendimento de uma condição terminal, onde não há cura natural. Hoje, se a gente for olhar para o que diz respeito à humanidade, doenças como AIDS, como câncer, muitas vezes são doenças terminais que não tem como se ter uma reversão. E a palavra de Deus diz que Jesus, a palavra que você está escutando, ela tem o poder de reverter, de curar aquilo que é uma doença que é incurável. Porque mesmo que a Bíblia apresente uma doença, a Bíblia sempre vai apresentar Jesus como a solução daquele problema. Ainda que existe noso, uma doença terminal na sua vida, a palavra ela tem o poder de levantar você, mudar esse quadro e trazer cura ao seu corpo. E a gente não está apenas falando por falar, mas de testemunhos de pessoas que receberam a cura aqui. Quantas pessoas já receberam cura de câncer por conta do poder dessa palavra que ela carrega? O segundo significa maláquia. E eu não estou aqui querendo descrever a palavra em grego, eu só quero trazer mais um entendimento, porque é isso que vai nos ajudar, amém? Se você quer mais informações, você vai cursar o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Aleluia, fica a dica. Então, em Mateus 4:24, ele vem falando sobre a palavra maláquia. Maláquia é o tipo de doença que afeta nervos, músculos, e a pessoa pode conviver com esse tipo de enfermidade, mas ela é uma enfermidade que te impossibilita em alguma área. Algumas pessoas que têm algumas coisas no músculo, elas podem conviver com a enfermidade, mas essa não é a vontade de Deus, amém? Vou falar mais uma vez, essa não é a vontade de Deus, mas nesses quadros aqui a pessoa se apresenta, as pessoas estavam com dificuldade na sua mobilidade, mas para a maláquia, a palavra também diz que Jesus cura toda a noso ou maláquia. Amém?
O terceiro se chama cacos. Caco é uma conotação de pessoas que têm problemas mentais. A Bíblia fala sobre pessoas na Bíblia que passaram com problemas mentais e Jesus expulsou, falou a palavra, aquela pessoa tornou um sã. Tem a palavra sobre o demoniado de Gadareno, ou sobre aquela criança que espumava, e os pais ficaram aterrorizados, a cidade tinha medo, mas a palavra encontrou aquela pessoa, e mesmo ela estando com cacos, Jesus transformou aquela situação, tirando ele do cacos e colocando ele em plena saúde mental. Amém? Então Deus cura aquilo que é impossível para a humanidade. Deus cura aquelas enfermidades que parece que você pode conviver com ela, mas Ele não quer que você conviva com ela. Deus quer você pleno em todas as áreas. Deus quer você pleno na sua mente, porque Ele pode curar aquilo que é o cacos, mas Deus também Ele pode curar a quarta, que se chama máxigos. E eu acho essa muito interessante, porque essa foi que nós falamos na última quinta-feira. Mastigos vem da palavra, teoricamente, ou a etimologia, mastigos, que significa, ou o entendimento, era como você pegava um escravo, prendia ele no tronco ou no lugar e açoitava ele muitas vezes, açoitava. E quando aquele escravo, aquele presidiário, aquela pessoa estava prestes a morrer, ele parava com aqueles açoites e aquela pessoa percebia que não estava mais sendo açoitada, voltava à vida, e quando ela achava, agora está tudo bem, o soldado ia de novo e mastigava aquela pessoa. Bem entendimento daquilo que Jesus passou antes de ir para a cruz. Entendendo que essa palavra mástigo é aquilo que se apresenta na mulher do fluxo de sangue. 12 anos ela vinha passando aquela enfermidade. Às vezes parecia que melhorava, mas bingo, estava lá aquela enfermidade. Quantas pessoas parece que está há tanto tempo e aquela enfermidade vai e volta. Vai e volta, você parece estar sendo mastigado, torturado, mas eu tenho uma boa notícia, a palavra de Deus, ao tocar na unção, a cura daquela mulher de 12 anos foi totalmente restabelecida. Meu amado, você não foi chamado para viver sendo massacrado por Satanás com a enfermidade que vai e volta. Deus tem uma cura completa para você. De uma vez por todas. Você não precisa despender de todos os seus recursos com os médicos. Já existe uma palavra aqui que te garante cura completa. Eu adorei essa, Mágicos, porque eu vejo como que muitas vezes as pessoas que, principalmente nesse tema que nós falamos, manter a sua cura, às vezes as pessoas receberam a palavra, receberam a cura e parece que passou algum tempo, um sintoma volta. Porque, meu amado, independente do que você faz, se você deixar a porta aberta, cachorro entra, rato entra, gambá entra, o diabo entra, o ladrão entra. Porque, às vezes, nós estamos deixando as portas da nossa vida abertas, você está dando liberdade para Satanás agir e afligir o seu corpo de coisas que você já recebeu. Ué, Samuel, quem já recebeu pode perder? Pode, por isso que Deus está falando para você guardar. Vou falar de novo. Quem já recebeu algo pode perder? Claro. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, falando na palavra do semeador, ele vem falando sobre a importância de guardar a semente. Porque a semente ela pode cair à beira do caminho e as aves do céu virem e roubar a semente. O que é isso? Quando você não guarda a palavra que você recebeu, o diabo está pronto para roubar isso. Quantas vezes teve cultos aqui que você saiu animado, celebrou, hoje foi Deus que fez, aleluia. Chegou na segunda, de manhã, você recebeu o telefone e parece que o culto desapareceu. Porque o problema está lá diante de você e é aí onde nós devemos ter um posicionamento de fé. Porque, amado, fé não é apenas declarar, a fé é se manter firme naquilo que você já falou e já recebeu em Deus. Porque a cura que você recebe pela fé, você também mantém pela fé. Porque quando Jesus chamou Pedro para sair do barco, a mesma fé que Pedro tirou o pé do barco e andou sobre as águas, era a mesma fé que mesmo com o vento, com a tempestade ou com as ondas, iria manter ele de pé.
O grande problema é que nós, às vezes, saímos do barco, mas as pressões, o sintoma ou a situação se demonstra tão grande que nós começamos a sucumbir na nossa fé. Igual o Chaves. E aí tem que alguém jogar água para você levantar. Mas, meu amado, Deus não quer você paralisado diante de Satanás, nem amedrontado com aquilo que pode acontecer, porque você não é aquele que fica paralisado com más notícias, você é aquele que é da fé. E, meu amado, quem é da fé não fica acomodado com aquilo que tem. Quem é da fé já sabe o que é e acabou. Quem é da fé dá a última palavra. Adorei essa, aleluia. Quando tiver meu livro, eu vou escrever. Brincadeira, mas... Então, amados, importante, então, mástigos, quantas vezes nós somos afligidos com enfermidade durante tempo. Você recebe a cura, orou, aleluia. E isso nós vimos muito no centro de cura. Existe um testemunho de um homem, o nome dele era Senhor Paulo. Ele chegou nas portas dessa igreja. Gente, aquele dia até a minha fé ficou abalada. Chegou um homem, ele parecia um Frankenstein. Quem estava aqui na época lembra? Ele parecia um Frankenstein. O olho arregalado, ele não falava nada e andava assim. Aí até eu olhei assim, essa daí é difícil, hein, Jesus? Do jeito que o homem estava andando, todo entruvado, eu falei, meu Deus. E geralmente no primeiro dia a gente sempre vê a pessoa assim. Mas amém. Cremos na palavra, começamos a falar essas mesmas verdades que você está ouvindo aqui hoje. E ao longo de 5 dias, no final do dia, aquele homem que não falava, estava até demais, mas falava, já estava andando normal, bem demais. Aleluia, a gente saiu aqui, celebrou, toma, diabo, olha o que Deus fez, lá. Passaram-se alguns meses. E nós recebemos uma ligação que o senhor Paulo, ele estava pior do que a primeira vez. Estava tão ruim que nem andar como o Frankenstein, estava acamado. E eu lembro que eu fui escalado para comparecer e fazer a visita e ministrar a mesma palavra. Falei, seu Paulo, o que aconteceu? Você estava andando, estava falando, o que houve? Ministramos a palavra e aquele homem saiu de novo daquela condição e voltou a ser um diácono e servir bem a sua igreja. Mas o mais importante é entendermos que se nós não atentarmos para aquilo que recebemos e guardarmos, nós podemos perder, porque o diabo é um ladrão. E ladrão só quer uma oportunidade. Aqui, nós somos do Rio de Janeiro. Não te dá aflição você ver alguém andando no Rio assim, ó. Para de estar assim, diabo, vem me roubar. Para de estar pedindo. E às vezes nós estamos assim com as coisas de Deus. Deus já nos deu, a gente está andando assim, ó. Desatento. Mas a Bíblia nos chama que nós devemos estar vigilantes, perseverantes, atentos, observando. O diabo é um ladrão que está ao nosso derredor. Deus está nos guardando, mas não nos permite sermos desatentos ou distraídos com aquilo que recebemos. Porque, meu amado, o milagre não é apenas um benefício, mas também uma responsabilidade. Porque muitos podem receber, mas nós devemos manter aquilo que recebemos em Deus. A mesma fé que agarrou as coisas das regiões espirituais e trouxe para a sua vida, é o mesmo braço da fé que vai agarrar e não vai deixar nada soltar. O que eu amo um posicionamento de fé é o que a mulher sunamita disse. Está tudo bem? Vai tudo bem. Não estava tudo bem, mas a declaração dela era, está tudo bem. Porque ela não deixou um sintoma falar mais alto do que aquilo que ela cria. E é às vezes aonde o diabo ele quer nos pegar. Porque o sintoma aparece no teu corpo. Você declara a palavra e a cura se manifesta. Passam alguns meses, começa devagarzinho aquele sintoma. E aí a primeira coisa que você fica na sua mente, será que eu fui curado? Se você falar essa frase na sua mente, te digo, você perdeu sua cura. O irmão Reagan, ministrando esse mesmo tema, ele fala sobre um homem chamado Senhor William. O Senhor William, ele foi numa das cruzadas de cura, recebeu imposição de mão e saiu completamente curado de artrite. E aí, ele falou que ele vinha passando, eram 12 anos que ele tinha essa enfermidade, foi curado pela palavra, passou 8 meses bem, sem dor nenhuma. Passando 8 meses, os sintomas voltaram de novo. Quando o irmão Reagan foi conversar com ele,
ele veio conversando com o irmão Reagan e falou, eu achei que tinha recebido a minha cura naquela época. Aí, irmão Reagan, meu irmão, posso te falar, você acabou de escancarar a porta da sua casa para o Satanás entrar. E você permitiu perder aquilo que Deus já tinha te dado. Mas vamos conservar a fé e se restabeleça naquilo que Deus já fez por você. E aquele homem foi novamente restituído na sua cura. Porque, meu amado, Deus não está aqui lançando o teu rosto, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Não, Deus está aqui te animando. Uma palavra até que desses dias eu aprendi, meu filho Samuel estava já pronto, encaixado, preparado para nascer, mas estava lá na dele. Não queria sair, estava bom lá no útero. Mas as médicas falam que tem um procedimento que elas iriam induzir. E às vezes, espiritualmente, a gente está assim, está no lugar, está quentinho, está confortável, mas ei, Deus está te induzindo ao rompimento para que coisas aconteçam na sua vida. Porque você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Você está no lugar errado, na hora errada, não vai dar bom não. Graças a Deus que ele já saiu, está no lugar certo, na hora certa. E, meu amado, Deus quer nos induzir em algumas coisas, e nos induzir o quê? A viver pela fé. Porque a mesma fé que te trouxe até aqui, é a mesma fé que vai manter você e vai te levar a degraus ainda maiores. E eu ainda não saí do Másticos, mas vamos lá para o último. E a última categoria é arrostos. Não sei se está no grego aqui, não tenho como pedir ajuda ao Rodrigo, mas depois ele te ajuda no grego. Arrosto vem falando sobre uma situação de alguém que está como fosse em coma. Alguém que está entre a vida e a morte. E essa palavra arrosto, ele vem falando sobre Marcos 16, dizendo que imporarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso nos traz um entendimento da autoridade que está sobre a nossa vida. O que quer dizer que nem toda cura, ela vai se manifestar instantânea. Posso ouvir um amém? Por quê? A Bíblia apresenta isso? Claro, Samuel, claro que apresenta. Porque a Bíblia diz sobre Lucas 17, os 10 leprosos, eles foram diante de Jesus. Jesus disse, vão se apresentar ao sacrifício de Moisés. Quando eles foram em obediência à palavra, lembrando que nós ouvimos ontem, na semana passada, palavra mais espírito igual a milagre. Eles pegaram a palavra, andaram debaixo da unção do Espírito, e a cura se manifestou quando eles estavam indo, porque a Bíblia diz que indo, eles perceberam que estavam purificados. Não quando falaram com Jesus, mas quando obedeceram a palavra. Nos traz o entendimento que nem toda enfermidade ou toda cura, ela se manifesta imediatamente. Amém? Que isso, irmão? Jesus não faz isso, não fez sim, porque a Bíblia diz, um homem, ele não podia enxergar. A Bíblia diz que Jesus cuspiu, fez lodo, passou nos olhos dele e perguntou o que ele via. Ele falou, vejo pessoas como árvores, vejo vultos. Ver vulto é uma visão completa? Não foi algo progressivo que precisou uma outra intervenção? Mas, meu amado, independente de ser progressivo ou instantâneo, você está diante da palavra da fé, que tira você dessa condição e faz você receber a cura que você precisa. E é sobre isso que nós precisamos nos apegar, entendendo que essa palavra, ela tem o poder de manifestar no nosso corpo e nos restaurar por completo. Então, essa palavra, arrostos, significa alguém que está como fosse em coma. E traz o entendimento de Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Não existe nenhuma característica em Marcos 16 dizendo que todas as curas que fossem impor as mãos seriam instantâneas. Tem? Não tem. Mas não te diz que não vão ser curados. Diz que vão ser curados. E aí, o escritor, ou aquela pessoa que estava falando a respeito disso, ele trouxe um exemplo de 2 crianças. Ele estava diante de um sítio, 2 crianças estavam brincando, o pai foi conversar, quando a irmã e a prima caíram no lago. Ficaram 8 minutos debaixo de água. Então, tiraram as crianças, tentaram reanimar, fizeram respiração pela boca, tentaram reanimar as crianças, e as 2 crianças não estavam reanimando. Levaram as 2 crianças para o hospital. Os parentes dela não eram crentes, e a outra um era ateu e o outro, a esposa dele, era bruxa. Então, o que foi? Das 2 salas das crianças, dos crentes, iam lá pastores, homens de Deus, que colocavam a mão sobre a criança, oraram por ela, e do outro lado tinham lá os feiticeiros, macumbeiros e os ateus fazendo lá as coisas na vida da criança.
E as duas crianças nas mesmas situações, expostas sobre poderes diferentes. Poder da luz, poder das trevas. A criança que estava recebendo oração, estava com uma expressão boa e estava tranquila. A outra parecia que a cada dia ia regredindo, ia piorando o quadro dela. E no fim das contas, a criança que recebeu oração saiu do coma e ficou perfeitamente, e a criança que não estava, ela veio a falecer. Nos entendendo a importância que nós temos sobre impor as mãos. E sobre esse aspecto, eu quero abrir um parêntese, entendendo que quando você vê alguém com enfermidade, ore por ele. Porque as pessoas, elas podem ser receosas de muita coisa, falar de política, muita coisa. Agora, você pode receber oração? Eu posso orar por você? As pessoas, elas aceitam. Eu lembro que nesses dias nós íamos para o hospital para fazer consulta. Chegou uma mulher com muita dor, desesperada. Eu estou doendo. Cadê a médica? Passando mal. Ela tinha tido um aborto, então ainda tinha algo dentro dela e estava doendo muito. Ela estava lá chorando de dor. Aí a Kaline começou a falar, não, fica calma, vai estar tudo bem, está tudo certo, fica calma, você é agitado, não vai resolver nada. O marido descontrolado lá. E aí a gente aproveitou aquela oportunidade e orou pela vida daquela mulher. Ela fez o procedimento cirúrgico, saiu dali restabelecida, mas saiu bem. Porque, amado, toda oportunidade que você tem, ore pela vida das pessoas. As pessoas estão precisando de cura. Porque essa palavra que você está ouvindo aqui é muito mais do que algo que apenas quer alcançar você. Mas Deus, Ele é um Deus de multiplicação. O desejo de Deus é fazer você uma bênção, que você já é uma bênção, para abençoar a outros. Porque a cura que você recebeu, como o pastor falou, meu amado, não fique com apenas o testemunho para você. Fale às quatro paredes aquilo que Deus fez na sua vida. Porque é através daquilo que Deus fez em você, Deus pode tocar a vida de outros. E é assim que as coisas vão se propagando. Então, essa palavra arrostos significa você impor as mãos e pessoas que estão em quadro de coma, que parece que não vão ser revertidas, elas começam a sair desse quadro e serem transformadas pelo poder da palavra. Agora, o que eu queria chamar a tua atenção é que, independente de ser noso, mágico, tudo essas palavras parecem ser difíceis. Diante de todas elas, há um nome, sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar, e a autoridade e o poder que carrega nesse nome, ainda hoje, continua curando, libertando e transformando a vida de pessoas. O que você precisa entender que aquilo que você recebeu em Deus, você precisa manter a fé para continuar com aquilo que você já tem. Existe uma palavra no livro de Hebreus, abra comigo, Hebreus capítulo 4. Marcela, aqui no primeiro dia, ela trouxe uma citação do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 5, que diz, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A nossa fé, ela não está apoiada em um sistema, não está apoiada em sabedoria, está apoiada no poder de Deus. Porque a minha fé se apoia naquilo que Deus pode fazer, o impossível, o milagre, o extraordinário, é aonde a minha fé está. E é onde a minha fé vai poder receber para a minha vida. Porque a sua fé não está apoiada em sabedoria humana. Não é aquilo que nós estamos aqui tentando conectar versículos, tentando montar uma ministração que vai alcançar o teu coração. Não, meu amado. É a presença do Espírito Santo, é a inspiração de Deus, é a palavra da vida que toca o teu coração e muda você. Porque é isso o que diz respeito à palavra de Deus, ao qual nós podemos apoiar a nossa fé sobre a palavra de Deus. Agora, nós estamos aí em Hebreus capítulo 4. Você já chegou lá? Amém, aleluias. Eu também cheguei. Olha o que está escrito. Vamos ler do 1, mas o que eu quero trazer o entendimento é o versículo 2. Diz o seguinte, temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, sucedera que parecia que alguns de vós tenha falhado. Agora, olha o 2. Porque também nos foi anunciado boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido o quê?
acompanhada pela fé naqueles que ouviram. O que está sendo falado aqui? Está falando sobre o povo de Israel. Receberam uma promessa de entrar e desfrutar do descanso, mas eles não usufruíram daquilo que a promessa foi feita, porque a palavra não foi acompanhada com fé. Não adianta você receber a palavra se você não vai trazer a manutenção da sua fé naquilo que você recebeu. Deus não quer você parado no caminho ou andando em círculos durante 40 anos. Deus, Ele quer que você saia do lugar onde você está, se é um lugar de enfermidade, para ir para um lugar de cura e nunca mais sair de lá. E nem retroceder. Porque a palavra que Deus liberou vai ser acompanhada com fé. Porque, amado, a palavra e o Espírito caminham juntos e vão produzir um milagre. Mas o milagre que você recebeu é o seu dever manter aquilo que você recebeu, crendo na palavra de Deus. Entendendo que Deus não falha. Ah, não, fui curado hoje, mas acho que o poder de Deus estava já no finalzinho da fila. Mas não tem esse negócio de fila, não. Deus faz por todos, porque Deus ama todos. Deus não faz distinção de pessoas. E quando acharam que Deus fazia distinção, Pedro nem acabou de pregar, o Espírito Santo já estava lá batizando todo mundo, porque não é aquilo que a mente humana planeja, mas é aquilo que é a vontade de Deus sobre a vida dos homens, e a vontade de Deus que todo homem seja bem salvo e ande em saúde divina. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas em todas eles se levantam. A Bíblia diz que o ímpio, ele pode sofrer muitas dores, mas o justo, ele é cercado de misericórdia. A Bíblia fala que Jó, na verdade, Satanás, quando veio requerir a Deus sobre Jó, vem falando, Jó só é assim porque você monta uma cerca protetora em volta dele. Se você tirar a tua mão, ele vai te negar. Mas, meu amado, Jó não estava na dispensação que nós estávamos. Eu hoje desfruto de uma dispensação em Deus, que o que me cerca é bondade e misericórdia. Eu vivo hoje uma dispensação de Deus, que a Bíblia diz que eu sou coroado de amor e de graça. A Bíblia diz que você é abençoado, suprido, guardado pelo Senhor. A boa mão de Deus, o favor dEle está sobre a sua vida. Há uma cerca de misericórdia te guardando e te protegendo. E, meu amado, só passa dessa cerca o que você deixa. Hoje é uma noite de você manter a porta fechada, o que precisa ser fechado. Não mantenha a porta aberta, Satanás, ele só quer fazer bagunça. É igual o rato só vai lá fazer bagunça. Já viu alguém entrar, rato? Parabéns, ele entrou. Eu lembro de um culto, meu amado. Eu estava no culto, entrou a ratazana, bateu na... Não é aqui não, tá, gente? É da outra igreja. A ratazana bateu na perna da esposa do pastor, ela gritou, acabou o culto, a ratazana acabou com o culto. Agora foi sério. Está repreendido. Misericórdia. Mas o que eu quero trazer a atenção para você, só entra se você der espaço. Às vezes uma pequena brechinha é suficiente para um animal. E falando de rato, depois o Alex pode nos ajudar. Se eu não me engano, foi uma coisa que eu estudei. O rato, se ele consegue passar a cabeça, todas as vértebras do corpo conseguem, como fosse contrair e passar por aquele buraco. Não sei se é verdade, depois ele pode nos ajudar. Então, apenas uma pequena brecha é o suficiente para ele fazer um estrago. Tudo que nós precisamos é o quê? Tapar as brechas. Manter bem fechado, meu amado. Se você já sabe que você é curado, não negocie com Satanás. É só um sintomazinho, vou tomar 2 remédios. Nada contra tomar remédio. Eu não estou falando que remédio, médico, tudo isso é de Deus. Amém? Eles também estão combatendo, como ouvimos semana passada, os mesmos problemas, de forma natural e nós de formas espirituais. Amém? Mas o que eu quero te chamar a atenção é que a sua fé não se apoia apenas no que é natural. Porque às vezes a gente está o quê? Eu sou da fé, eu sou de Deus, dor de cabeça, Tilenol, Dipirona, e vai, Neusaldina, e vai tomando. A farmácia adora o teu número já, tu é já cliente VIP.
Porque tudo que acontece, ai, a minha dor, amado, tu não tem nem dor, a dor não é sua. Ele carregou sobre si todas as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarado. E o entendimento é aquele que pegou todo o pacote pesado e levou para bem longe. Bem longe. E melhor, ele deixou lá. E quando ele ressuscitou, ele não veio trazendo as tranca-ruas, as coisas não. Ele deixou lá. E ele veio trazendo benefícios para a tua vida. Agora, o que é um absurdo é alguns crentes. Jesus já fez, a minha enfermidade. Tu está indo lá no inferno buscar, amado? Deixa lá. Não é para você mais viver isso. Meu amado, quando você se acostuma com o que é bom, esquece que não presta. Ser cristão é luxo. É viver suprido e guardado. E quando a enfermidade vem, você não fica amedrontado. Porque, amado, enfermidade dá para quem está vivo. O diabo, ele vai tentar quem está vivo, amém? E porque quem já é dele, ele não está lá fazendo nada. Quem já é dele, ele faz o que ele quiser. Ele, para você, ele é o adversário, opositor, inimigo das vossas almas. Olha o currículo dele. Agora o nosso currículo é o quê? Resistirem firmemente, persevere na palavra, ande no Espírito, guarde a fé, imponha o escudo da fé. Os dados inflamados podem até tocar, mas vão ser apagados porque a sua fé está se mantendo de pé. E como eu vou manter minha fé de pé? Fazendo o que você está fazendo aqui agora, ouvindo a palavra. Mas eu já ouvi isso tantas vezes, já sou curado, já até decorei os versículos, meu amado. Você pode decorar os versículos, mas quando é o pega para capar, quando o diabo no nível hard começa a estar na tua vida, não é o que você decora, é o que está dentro do teu espírito. Porque o que está dentro do teu espírito vai te levantar por dentro e você vai dizer, sai daqui, Satanás, porque eu sou curado, eu sou suprido. Não só para a minha vida, mas para a minha casa. Porque quando você se apega às verdades da palavra, é o que vai te trazer força. A Bíblia diz que da fraqueza tiraram forças. Quando você acha que está fraco, se apegue às verdades da palavra, que nunca mudaram e que nunca vai mudar. Porque você ouviu aqui, Deus não é homem. Meu amado, só dessa aqui eu já dançava. Só por isso eu já dançava, porque Deus não é homem. Não sei como você, já foi no médico, nada contra os médicos, amém, amado? Eu amo os médicos. Mas você sabe que às vezes tem um médico que empresta a boca para Satanás. Você já está abalado porque você já está com sintoma. Tudo que você quer ouvir, eu tenho a solução. O que ele vai falar? Você está piorando. E pode falar, vai ser... Aí ele vai trazendo o relatório, vai, você fica... Meu Deus, e agora? Porque você está dando atenção para as coisas que são naturais. É a perspectiva humana de acordo com algo que o Espírito está fazendo. Mas, ei, você ouviu aqui semana passada que a palavra da fé, ela vai na raiz do problema. Ainda que eles só estão olhando as folhas, Deus, Ele libera a palavra na raiz do problema. E aquilo que ninguém está vendo, Deus já está resolvendo. Na verdade, Ele já resolveu. E é onde nós devemos nos apegar o que você está ouvindo. Fique firme naquilo que você já ouviu, não na mente, mas no espírito. Porque quando vier o sintoma, quando vier alguma coisa, manda correr. E, meu amado, isso acontece para todos, até para a gente que ministra o centro de cura, amém? Se a gente não se cuidar, os sintomas querem aparecer e a gente começa a ficar igual pessoas no Rio de Janeiro, pedindo para acontecer alguma coisa. Meu amado, você é aquele que a Bíblia fala do crente ser prudente. Prudência não é andar assim, ó. Eu recebi uma palavra. Palavra, ó. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que estar no lugar protegido e guardado no teu coração para frutificar e dar frutos. E, amado, aonde dá fruto, você não passa fome não, porque quando a fome aperta, se você tem pé de manga em casa, é só pegar uma manga lá e chupar.
já está lá, já brotou, já cresceu, já produziu. Aquilo que você precisa receber já está dentro de você. Amado, a palavra que você está ouvindo aqui esses dias vai te trazer segurança, paz, prosperidade para você viver bem. E quando vier alguma tempestade, vento contrário, você continua bem, porque é a fé que te trouxe até aqui, é a fé que vai fazer você avançar cada vez mais. E para a gente começar a encerrar, como manter a sua cura? A gente mantém a cura com a mesma fé que nós recebemos a cura. O irmão Reagan conta a história de uma mulher em que ela já tinha escutado muitas vezes a palavra, e ela estava numa cadeira de roda. E a inspiração que Deus trouxe para ele foi fazer ela ler Isaías 53, 4 e 5. Ela leu a palavra e por si só ela creu e ela começou a entender o que tinha acontecido. Sem levantar e sem andar, ela falou, eu já sou curada. E depois se manifestou, porque ela tinha crido. Não adianta você apenas ouvir a palavra e parecer uma história da carochinha. Amado, a palavra não é história de carochinha. A palavra, ela é real. Se ela diz que cura, ela cura. Meu amado, eu duvido não, que duvido não é de Deus. Mas eu não posso concordar com você em você não ter marcas da fidelidade de Deus na tua própria vida, com relação a qualquer circunstância, ou com você estava com falta, chegou provisão, ou com você com enfermidade, com cura, porque, meu amado, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é cura para todos os seus filhos, e quando eu me aproximo de Deus, na presença dEle, a Bíblia diz que a tristeza, ela tem que saltar. A Bíblia diz que no céu não existe nem pranto e nem dor. Se no céu não existe dor, o céu vai habitar dentro de você, pelaquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Não aceite dor, não aceite dúvida, não aceite aquilo que o diabo quer fazer na tua vida. Porque é como uma conta em duplicidade. Meu amado, quando você já pagou, tu não vai aceitar de novo. O diabo é igual cartão de crédito, né? Adora empurrar mais uma dívida. Tá, você não pagou, olha os juros, tá isso. E você começa, ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou ter que pegar dinheiro para valer. Não, meu irmão, fica tranquilo, a conta já foi paga. A conta já foi paga. Não perde, nem tenha dor de cabeça, nem deixe de dormir por causa disso, não. A conta já foi paga. E muito bem paga. Porque, meu amado, a Bíblia nos apresenta que tudo que nós precisamos é como o povo de Israel, que foi picado pelas serpentes de bronze, e tudo que eles precisavam era olhar para a serpente que estava sobre a haste. Ao olhar para a serpente, a cura se manifestava. Era só não tirar o foco daquilo que é a cura. Não tire o foco da palavra, você vai continuar vivendo sobre a cura divina. Várias coisas vão tentar roubar, mais notícias, situações, novas febres, meu amado, tudo isso vai vir, mas, meu amado, uma coisa eu sei, permanecendo firme na palavra, nós vamos continuar de pé. O justo pode até cair 7 vezes, caiu, mas em todas ele se levanta, e 7 é perfeição, pode dar o problema que for, você vai ficar de pé de novo, meu amado. Porque é muito maior do que a força da gravidade para te botar para baixo, é a mão de Deus colocando você para cima. E, meu amado, operando Deus, quem impedirá? Deus só quer nessa noite que o nosso coração esteja guardado para proteger aquilo que Ele já nos deu. E uma das coisas para a gente começar a finalizar é ter um entendimento que uma das coisas que nos faz perder aquilo que é a vontade de Deus é a falta de perdão. Só não tem nada a ver. Tem sim. A Bíblia fala em Provérbios sobre o coração amargurado ser como câncer nos ossos. A falta de liberar perdão adoece. Já foi associado que muitas vezes causas de câncer são um problema de falta de perdão. Não tem aleluia, mas é verdade.
E uma coisa que a gente precisa entender é que, às vezes, nós achamos que não liberar perdão, não, aquela pessoa não merece, aquela pessoa fez isso. Meu amado, Jesus pensou assim de você? Não. Ele não considerou que nós éramos seus inimigos, que nós éramos inimigos. Antes não era festinha, não, não era, não. Éramos inimigos, mas ele não considerou isso. E é onde eu vou frisar nessa palavra misericórdia. Nós somos cercados por misericórdia, porque a Bíblia apresenta Deus como um Deus misericordioso. E eu amei essa definição, que misericórdia é amor acima da justiça. Porque o que significa? A Bíblia fala que Jesus se apresentou no tanque de Betesda. A palavra Betesda significa misericórdia, ou casa das misericórdias. E uma vez por ano, um anjo tocava as águas e uma pessoa era curada. Mas tinha um homem lá que era paralítico, ele nunca era curado. Morava na casa da misericórdia e não sabia o que era misericórdia. Porque toda hora alguém pulava à frente dele. Ele era paralítico, né? Tchau. Farinha pouco, meu pirão primeiro, desde os tempos primórdios. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou na casa da misericórdia e demonstrou a verdadeira misericórdia, que não depende daquilo que fosse agitar as águas. Ele não precisava agitar as águas, ele é a própria as águas que curam. E ele chegou para aquele homem, começou a falar com ele começou a contar a história triste. Olha, Senhor, acontece isso, todo mundo cura, eu estou aqui. Jesus não quer saber a história triste. Meu amado, você quer a cura? Quero, receba. É o que ele quer fazer para você. Às vezes, a gente está perdendo muito tempo com essas lamentações, querendo apresentar para Deus o que está errado, o que está certo. Ele não quer nem saber, ele quer saber, eu quero tirar você dessa condição de paralisia. E a falta de perdão paralisa é você, amado. A figura de um homem com falta de perdão é esse homem. Pode estar na casa da misericórdia. Eu estou na igreja todo dia. Amém. Você está na casa da misericórdia, mas a misericórdia não está dentro de você. Porque, meu amado, no teu coração, ou vai ter o perdão, ou vai ter a falta de perdão. Não tem como os dois estarem juntos. Ou você tira essa tranqueira, essas coisas bagunçadas do teu coração e deixa Deus colocar o que está bem arrumadinho. Porque, meu amado, bagunça e arrumado não andam juntos. Deus é organizado, o diabo é bagunceiro. O diabo só quer fazer bagunça. Sabe essa história cortinha da bagunça? Do diabo. Sabia que ele... Sabe? Mas Deus, ele é organizado. E o que ele quer fazer na sua vida? Ele quer colocar cada coisa em seu lugar. Por isso que ele chegou lá para aquele homem. Olha, deixa essa história para lá. Quem não te curou, eu estou aqui para te curar. Deus estendeu as mãos. E aquele homem que era paralítico nunca mais foi. E o melhor, nem esperou um ano, que era de um ano em um ano. Meu amado, quando a palavra se apresenta diante de você, é para uma transformação completa. Você não precisa de artifícios externos. Porque, meu amado, o que nós estamos pregando aqui não é um evangelho pautado. Vem, receba o lancinho. Vem, receba a garrafa de água. Vem, receba o galho de arruda. Vem, receba o sal grosso. A nossa fé não está apoiada em... não é nem amuleto, nós não queremos apoiar a sua fé em detalhes, em coisas naturais, porque como foi falado aqui, a nossa fé é apoiada no poder de Deus. Meu amado, a nossa fé não é por conta do lencinho ungido, por conta da toalha, não, a sua fé está apoiada na palavra que diz que Ele é a sua cura. E é sobre isso que você se apega e vive. E foi isso que aquele homem viveu, saindo da condição de paralisia, porque ele decidiu largar as coisas do passado. Meu amado, quer viver bem com Deus? Perdoa. A melhor frase que inventaram, é melhor andar bem do que ter razão. Aí vem a pessoa que ter razão, não, que você não sabe. Ele fez isso, ele fez aquilo. Eu lembro de um caso do centro de cura. Queria chamar o Ministério de Música para cá. Venham. E era uma moça, bem novinha, e nós olhamos o quadro dela, estava... É muito interessante, centro de cura, a pessoa bota doença na alma. A gente fica, doença na alma, o que é? E aí, a gente não consegue ainda primeiro distinguir, que a pessoa bota só isso, ou depressão. Muitos botam só depressão. E aí nós fomos, ela recebeu a palavra, ela sentou no momento de aconselhamento.
Quando ela começou a contar a história dela, era a história de que um parente tinha colocado fogo no corpo de outro, no hospital. Essa era a história que estava lá escrito, só depressão. E aí a gente entendeu, meu, mas caraca, olha o que aconteceu na vida dessa menina. Parecia uma história de novela mexicana. E ela estava carregando o peso da falta de perdão e aquilo estava destruindo ela. O outro parente que fez aquilo com ela estava nem aí, estava vivendo. Porque, meu amado, no Evangelho, traição, frustração, isso também acontece. Jesus foi traído. Mas a gente não vê Jesus, não, Senhor, Judas me traiu, vou deixar tudo. Ó. Não. Jesus ouviu, e eu tenho a plena certeza, conhecendo o caráter de Deus, que se aquele homem ele se achega até Jesus para pedir perdão, se arrepender, haveria arrependimento para Judas. Mas esse não foi o caso, porque ele decidiu viver um outro lado da história. Mas o que eu quero trazer ao nosso entendimento, e hoje parece que Deus ele tem várias formas de agir. E desde o início havia sempre uma unção muito calma, nos conduzindo em algumas coisas, porque Deus ele quer nos induzir. E às vezes esse rompimento não é apenas o barulho, o movimento, isso é maravilhoso. Se quiser correr, corre mesmo, porque aqui era chão de cimento, que a poeira, a gente achava que era nuvem de glória, não era não. Era a poeira que subia. Mas essa fase já passou, olha aqui. Até a gente chegar nesse nível aqui, dá muita carreira, é bom demais. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que nessa noite, Deus quer tratar no teu coração a respeito dessa palavra que às vezes nos faz viver tanto tempo carregando uma enfermidade no nosso corpo por falta de perdão. Porque, meu amado, é mais fácil você falar muitas coisas que falar, amado, aquela pessoa ali não perdoou ela. A gente fala às vezes na frente de outra pessoa. E a gente fica remoendo aquilo. Meu amado, Deus não quer ver você sendo destruído de dentro para fora. Porque a palavra veio para construir você, reestruturar você de dentro para fora. E ou você larga isso de uma vez por todas e vive aquilo que Deus quer. Porque, meu amado, essas doenças como câncer, depressão, síndrome do pânico, tantas elas às vezes são sintomas de causas mal resolvidas por falta de perdão. E aí a gente quer botar a culpa no histórico da família, naquilo que está acontecendo. Cadê o Deus nessa hora? Eu não era curado e agora isso está acontecendo, meu amado. Fica com aquilo que você ouviu. O caráter de Deus, Deus é bom. Deus não coloca essas coisas na nossa vida. Deus, Ele tira. Mas Ele nos ajuda tanto que até nessa situação que às vezes é tão difícil para nós rompermos com a liberação do perdão, Ele está aqui para nos ajudar também com isso. Porque para manter a cura, o espaço tem que estar limpo. Como eu já falei, bagunça e organização não conseguem viver juntos. Os reinos são opostos. Reino da luz e das trevas. Aonde tem luz, a treva não fica. E aonde a luz de Deus está, há perdão. A graça a favor e o mesmo amor de Deus. E era muito interessante, como muitas vezes eu ministração de curar, quando eu tiver um filho, eu penso no amor de Deus, amado, olhar para aquele bebezinho e olhar para um rapaz sem vergonha, que anda no pecado e decidir dar o meu melhor, rapaz, a gente não dá não. Não dá mesmo. Mas o amor de Deus não foi esse. Foi não olhar aquilo que as pessoas fazem, mas olhar o melhor que aquela pessoa pode ser. Porque tudo em Deus é uma oportunidade. E essa noite é uma noite de oportunidade. De quê? De você largar essas coisas que estão te prendendo no passado, que estão acorrentando, fazendo a tua vida ser pesada, sem graça, aonde Deus quer trazer você para viver uma vida alegre e bem. Acordar com um sorriso no rosto, acordar sabendo que tudo vai bem. Deus está comigo, a sua boa mão me guarda. Eu sou guardado e suprido. Ele é o meu escudo, é o meu abrigo, é o meu refrigério. A quem eu temerei? Má notícias, não. Ele me faz saltar muralhas. Ele desbarata exércitos. A unção dele está sobre a minha vida.
Meu amado, tudo isso corresponde àquilo que você é em Deus. Mas você precisa ter atitudes correspondentes ao que a palavra diz. Não adianta ter o fósforo, não adianta ter a caixa e viver com os dois sem colocar em movimento. Semana passada você colocou em movimento a fé. E hoje você vai colocar em movimento uma decisão. Porque perdão não é algo espiritual. Ai, meu Deus, vai vir uma unção que vai me tomar, eu vou pular 3 pulinhos, vou perdoar. Não é assim não. É uma decisão do coração, de obedecer o que a palavra de Deus diz. E na obediência há benefício, amado. Quem obedece é beneficiado. Se os pais naturais, o filho que obedece muito, ele recebe favor, quanto mais Deus. Não que Deus fale a acepção de pessoas, mas Deus vê a postura e a interesse de coração. Deus está vendo que você quer acertar, mas pelo amor de Deus, larga essa tranqueira de falta de perdão e anda na vontade de Deus. Porque não adianta viver na casa da misericórdia e a misericórdia não habitar dentro de você. Você vai estar paralisado, vendo outras pessoas avançarem e já percebeu que pessoas com falta de perdão são amargas, são ranzinzas, e tudo que ela quer é o quê? Aquelas pessoas para compartilhar. Rafa, ó, aconteceu isso comigo. E aí começa o quê? A querer viver o luto, fomentar isso. Meu amado, Deus não é um Deus que está querendo que você viva o luto. Deus transforma o luto em festa. A tristeza em alegria. A falta de perdão, a plenitude de paz. Nada faltando, nada quebrado, tudo dando certo, uma boa jornada. É o que Ele quer para mim e para você. Mas se apegar a isso, precisa ter decisões que correspondam a isso. Existe uma canção que diz: que amor é esse que se move em nós? Meu amado, é esse amor que vai te guardar e que te guarda e te protege, que manifesta a cura no teu corpo, que é o bem-estar para a tua família e para você. Todos nós vamos desfrutar dessa unção, desfrutar dessa paz e desfrutar desse amor. E você vai carregar isso para a sua vida e para a vida de outros. O amor de Deus que nos envolve, nos cerca. A misericórdia dele nos cerca. Somos coroados de favor e de misericórdia. Aonde estaríamos se não fosse a esse amor que nos reservou, que nos guardou, que nos preservou, que nos resgatou, nos tirando de um império de trevas e nos colocando num lugar de amor? O amor do Pai, um amor completo, um amor que não está interessado naquilo que você pode dar, mas um amor que ama aquilo que você é. É esse o amor de Deus, que olha para cada um de nós, olha para dentro do nosso coração, está desejoso de ver o melhor que há em nós. É o amor do Pai que nos guarda, é o amor do Pai que está te preservando. Em tantas calamidades, você se coloca de pé. Todos os dias você abre os olhos, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Você pode respirar, você pode piscar os olhos, você pode andar, você pode comer, você pode ouvir, porque Ele está te guardando, Ele está te preservando, Ele está te protegendo. A boa mão dEle está nos guardando. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse lugar de amor e de paz que o Senhor tem nos trazido. Você consegue perceber que você está mais leve agora? É o que a palavra promove, é o que a unção promove, nos fazendo viver aquilo que é a realidade dos céus nas nossas vidas. Nesse ambiente de paz, tu não está nem pensando na conta, está nem pensando no problema, você só está pensando que existe uma atmosfera celestial que está te guardando, te preservando, nutrindo você de amor.
O El Shaddai é o Deus mais do que suficiente. Tudo o que nós precisamos está nesse ambiente de amor, nesse ambiente de paz, em que o medo vai embora, que a enfermidade, cadê aquela dor que estava aqui? Meu irmão, já foi. É nesse ambiente, é nessa atmosfera, aonde Deus nos alcança. Mantenha o teu coração firme em fé. E eu quero pedir para você, como um bom professor, um dever de casa. Você vai vir com expectativa para a próxima quinta-feira. Porque está o ministro? Não, amado. É porque Deus, Ele quer fazer. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Pessoas que não podiam engravidar, que tentaram inseminação artificial. Pessoas que quase morreram tentando esse procedimento. E a gente já vê hoje criança com 4, 5 anos, bagunceiro, fazendo graça. E a gente fica todo bom. Por quê? Ouviram essa palavra, estiveram expostos à unção e Deus fez, amado. O que médico não pode fazer. Médico não pode fazer câncer desaparecer, não. Deus pode. Curar de AIDS, Deus pode. Fazer perna crescer, Ele pode. Curar de Covid, Ele pode. Fazer o que ninguém pode fazer, Ele pode. E não apenas Ele pode, mas Ele quer fazer. Sabe como você sabe que Ele quer fazer? Porque Ele preparou 4 quinta-feiras, preparando o solo do teu coração, para colocar a cereja do bolo. E Deus não é um Deus que vai dar um bolo faltando nada. Vai estar completo. Com calda, com tudo que é direito. Confete, fazer igual de confete, vai ter tudo. Mas precisa ter uma expectativa. Criança, quando diz, teu aniversário está chegando. Eba, está chegando. Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo outro. Ele nem sabe de onde vem, o que o pai faz. Ele não sabe, ele só sabe que existe uma expectativa. Tem algo bom para acontecer. Algo vai vir. Semana que vem é meu dia. É dessa forma que você vai chegar nesse lugar. Porque quando você cria expectativa naquilo que Deus pode fazer, não é no homem. A unção vem. Nós só somos vasos. Somos mordomos. O mordomo, ele só conduz aquilo que foi colocado para entregar. Deus colocou uma taça, eu vou levar até você. Agora a taça que está vindo na semana que vem, ela vai vir transbordante. Porque Deus quer fazer. E tudo que Ele precisa são corações desejosos. A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 5, se eu não me engano, Jesus estava ministrando dentro de uma casa, a Bíblia diz, existia poder de Deus para curar. Uma multidão de fariseus, de pessoas que estavam ali apenas para ouvir, ou para questionar. Mas tiveram pessoas que tiveram uma atitude diferente. Estava tão cheio, não estou conseguindo nem entrar. Pode estar tão cheio, que você nem consiga entrar, mas pelo menos fica lá na porta. Mas a unção que vai estar aqui, vai te alcançar na porta onde você está. Porque aqueles homens abriram o teto, desceram o paralítico. A unção já estava para curar. Mas só quem recebeu a cura foi o paralítico. Porque pessoas levaram a ele com uma decisão de fé. Meu amado, tu vai entrar aqui, tu está pesado. Não, levar a pessoa paralítica, Jesus tem misericórdia. Eu sei como é que é. É pesado. Mas sabe de uma coisa? Aquilo que veio pesado vai sair leve. Porque vai entrar em contato com a unção. Diga comigo, a unção. Meu amado, a unção é bom demais. Oh, aleluia, labachure. A unção, ela faz a gente fazer coisas extraordinárias. Elias, quando estava ali preparando, botou lá os 400 lá, tentando lá fazer, vem fogo, não via nada. Elias jogou o fogo, botou a água, calma, fica calmo, o fogo vai queimar tudo, até o pó vai queimar. Então, meu amado, venha com expectativa. E se prepara, Deus não despede ninguém de mãos vazias. Pode ter 5 pães, 2 pães, vai multiplicar e você vai sair daqui abastecido. Sabe a ovelha que não quer nem mais comer, fica rolando na comida? É do jeito que vai sair daqui.
Vai ter pastagem, não vai nem mais querer comer, vai sair daqui repleto, cheio, completo, satisfeito de tudo aquilo que Deus tem para fazer. Assim como o salmista disse que estava preparado para ele um túmulo, mas o Senhor tirou ele dessa condição e o coroou com misericórdia. E hoje essa noite é uma noite de um coroamento de misericórdia, não só nas nossas mentes, mas no nosso coração, que o amor de Deus é maior do que o juízo, e nos colocando no lugar de filhos amados. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.